Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui nos reunindo para darmos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Espero que você esteja aproveitando os estudos e hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais no texto sagrado e descobrir o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Nossa oração é que esta palavra possa trazer conforto, consolo, esperança, mas acima de tudo, salvação para a tua alma, caso você ainda não conheça Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa hora. Amém? Nós vamos fazer a leitura agora, ainda estamos no capítulo 1, bem no comecinho, e nós vamos ler os versos de número capítulo 1, do 4 ao 8 somente. Se precisar, a gente vai mais para frente. Vamos fazer essa leitura então. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Que texto precioso da palavra do Senhor nesta noite. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo nos revela sobre Deus nestes versículos. Mesmo, olha que interessante, mesmo antes de criar o mundo nem existia. Né? Mesmo antes de criar o mundo, Deus fez o quê? Deus nos amou. Deus nos amou. A maior necessidade que nós temos é de nos sentirmos amados. Isto é, sentir que somos valiosos, que somos importantes, né? Que somos desejados pelo outro. Né? Como é bom saber que alguém gosta da gente, sim ou não? Você gosta de saber que as pessoas gostam de você? Eu creio que sim, né? E a gente não gosta de saber que tem pessoas que não gostam da gente. A gente fala, nossa, é verdade? Puxa, que pena. Mas no fundo a gente fica meio triste, né? Quando a gente sabe de pessoas que não gostam, não vai com a tua cara, né? Não acha você bumbo, né? Ah, que pena. Mas como é bom a gente olhar e falar assim, e Deus? O que Deus pensa sobre mim? Eu sou psicólogo e muitas vezes eu atendo pessoas no meu consultório que chegam bastante depreciadas, bastante invalidadas. Pessoas que chegam muitas vezes assim se sentindo sem valor algum e sem sentido nenhum para suas vidas. E muitas vezes nas conversas que eu tenho com os meus pacientes, muitos deles falam, eu nunca fui importante, eu nunca senti o amor do meu pai me abandonou, minha mãe sempre gostou mais do meu irmão ou da minha irmã, né? Eu sempre me senti preterido, excluído, invalidado. E aí, essa pessoa, às vezes, ela não entende que, às vezes, nem é isso, mas ela se sente assim, ou às vezes é isso, o outro não gosta da gente. Mas eu penso assim, o que é a opinião do outro? É uma verdade absoluta ou é apenas uma percepção, um ponto de vista? Né? Então, mesmo que seja fato, seja verdade, que algumas pessoas não gostem de mim, ou que eu não tenha sido amado, por exemplo, pelos meus pais, que é coisa rara e difícil, mas pode acontecer.
Quando eu olho a vida do ponto de vista de Deus, eu descubro que aos olhos de Deus, eu sou preciosíssimo. Deus me amou quando eu estava ainda no ventre de minha mãe. Eu não tinha nem forma, eu estava em processo de formação e Deus já planejou a minha vida. Deus idealizou um projeto para mim. Deus sonhou algo para mim. Tudo isso porque Ele me amou. E João falando do amor de Deus pela humanidade, pelos homens, diz assim, a Dalva esses dias até comentou sobre isso, Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse tal maneira? É de uma forma indescritível, indizível, né? Inenarrável, incompreensível. Deus amou. Então, a primeira palavra que eu quero deixar para você que está nos ouvindo agora, ou está ouvindo a gravação que foi para a internet, eu não sei como é que está a sua situação, onde você está, o que está acontecendo com a tua vida, mas o que eu quero te dizer é que Deus te ama. Porque a palavra de Deus garante isso. E isso para nós aqui também, da igreja, que estamos assistindo esse estudo. Deus nos ama. Deus te ama. Você é valoroso, você é precioso, você é especial para Deus. Eu estou falando você, mas eu também, tá? Todos nós somos. Então, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. E amar não é balela, não é conversa. Amar é um verbo. Então, o amor se expressa em atitudes. Não adianta alguém dizer que me ama, mas não demonstrar, ter atitudes que me façam sentir especial aos olhos dele. E a Bíblia fala que a prova que Deus nos amou foi que ele nos escolheu em Cristo. Isto, a gente vê em outros textos das Escrituras, ele nos escolheu em Cristo para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, em outros textos da palavra de Deus, como o texto de, eu quero voltar com você, lá em Romanos, no capítulo 3, né, nós temos a seguinte expressão a respeito do amor de Deus, que fala assim, ó, no versículo 23, Romanos 3, 23, depois você pode ler na sua Bíblia. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus Cristo como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. E é isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Mesmo antes de criar o mundo, voltando lá para o texto de Efésios, né? Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. O que isto significa? Significa que, para eu poder desfrutar, ser abençoado por Deus que me amou, eu só posso ser objeto, eu só posso desfrutar desse amor se eu entender o que Jesus Cristo fez por mim, né? Jesus Cristo, Paulo vai falar aqui um pouquinho mais para frente, foi o projeto, foi o plano que Deus elaborou para nos resgatar. Assim como lá no Velho Testamento, na Antiguidade, Deus fez uma arca, né? E levantou
Noé para convidar o povo a entrar nessa arca. Essa arca era a salvação daquela gente, né? Entrar na arca iria garantir a eles a sobrevivência. Noé era aquele que proclamava: olha, vai chover, vai acontecer, vai acabar. Mas as pessoas achavam um absurdo o discurso de Noé, porque não havia evidências de que choveria. Quando a gente lê o livro de Gênesis, há uma passagem que fala que naquele tempo o clima da terra era diferente. Nós tínhamos uma névoa que cobria. Era um clima diferente. A gente sabe que a terra passou por vários climas, por várias mudanças. E naquela época não havia chuva. Então, quando Noé falou que ia chover, as pessoas riram. É como se não tem base científica para você falar que vai chover, Noé. Nunca choveu. Qualquer paralelo com os dias de hoje não é mera coincidência, né? Hoje em dia, a gente fala que Jesus vai buscar, ele vai nos resgatar, ele vai nos levar para o seu reino. Eu falo, eu não acredito que no século XXI você ainda está com essa conversinha. Você ainda acredita nesse discurso de igreja, nesse discurso religioso. Não existe Deus, não existe Jesus, não existe salvação, não existe arca, não vai acabar coisa nenhuma. A vida vai passar por novos ciclos, novas mudanças, e o mundo acaba para quem morre. Já viu gente falando assim? Mas não, né? A Bíblia fala que essa porta vai fechar, né? E quem não aceitou, quem não creu, quem não recebeu o convite, não aceitou o convite de fazer parte da família de Deus, porque fala que ele nos chamou para sermos santos. A ideia de santo aqui não é perfeito, tá? Tem muita gente que pensa que ser santo é ser perfeito. A palavra santo é separado. Deus nos separa. Ele nos convida para deixarmos de viver como vivíamos, para passarmos a viver debaixo do seu conselho, da sua direção, dos seus valores e dos seus princípios. Viver para o seu reino, né? E quando nós somos convidados, a Bíblia fala que nós nos tornamos pessoas sem culpa. Em outras palavras, sem condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que aceitaram aquilo que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa ser suficiente para perdoar. E eu quero falar com você que está aí, eu não te conheço, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei que buraco você está enfiado, se é que você está enfiado em algum buraco, eu não sei o tamanho do teu pecado, da tua culpa, mas uma coisa eu sei, o sangue de Jesus é suficiente para ir lá e te resgatar, e te trazer de volta, e te colocar numa posição de dignidade, restaurando a sua vida, fazendo de você aquilo que Deus planejou para você ser. Talvez o que você esteja sendo é uma caricatura daquilo que Deus quer, porque talvez você se desviou dele, você está andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor, e o pecado te desconfigurou, o pecado te machucou, o pecado te feriu. Mas Jesus é aquele que pode te curar, que pode te restaurar, desde que você queira e creia que ele pode fazer isso. Ele pode mudar a tua história. Basta você crer nisso. E aqui fala que ele nos predestinou. A ideia de predestinar é um plano previamente estabelecido, um pré-destino. O que Deus planejou antes da fundação do mundo, o que Deus sonhou para a humanidade, para cada um de nós, que nós fôssemos predestinados para sermos dele, né? Ele planejou que nós fôssemos adotados. Olha,
nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. O plano de Deus, então, é que nós sejamos filhos adotados de Deus, né? Tem um outro texto que eu quero ler com você, né? Vamos lá em Romanos novamente, que é um outro livro muito importante. Romanos capítulo 8, diz assim, ó. Romanos 8, ó. Diz assim, ó. Versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se você não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito. E agora eu quero ir lá para o verso de número 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Olha que texto precioso. Deus nos chama para fazermos parte da família de Deus. Assim como ele abençoou Jesus, ressuscitou Jesus, a promessa de Deus é que um dia, ainda que a gente morra nesta vida, nós vamos ressuscitar para uma nova vida, dentro de um plano que ele predestinou, ele planejou. Deus está no controle de todas as coisas da história da sua vida. É por isso que ele está falando aqui, ó, que ele, versículo 7, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Deus está disposto a perdoar os teus pecados. Agora você precisa se perdoar, né? E pedir perdão também. E aí termina o verso 8 dizendo: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Para terminar, o que significa que ele derramou a sua graça? Graça é favor imerecido. Nós éramos, como as Escrituras falam, indignos. Nós nascemos em pecado, com uma natureza de revolta contra Deus, mas o amor de Deus se revelou a nós. E aqueles que se constrangem por esse amor, pedem perdão pela sua vida de rebeldia. E ao pedir perdão, Deus aceita esse perdão e regenera a vida dessa pessoa. Eu fui regenerado, muitos cristãos foram regenerados e você também pode ser regenerado. Que o Espírito Santo possa usar essa palavra para trazer esperança, para trazer vida, para trazer salvação, perdão para você. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. E para encerrar, se você deseja receber Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, eu quero dar um modelo de oração, mas você tem que orar com o teu coração. Você pode orar dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo seu amor por mim, pelo Senhor me aceitar, mesmo sendo pecador. Hoje eu entendo o seu amor
e eu aceito o seu perdão. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu aceito aquilo que Jesus fez por mim. Eu reconheço que Jesus morreu para me libertar da condenação eterna e me dar uma nova vida. Eu quero essa nova vida. Por isso, eu quero renunciar à vida de pecado e eu quero passar a viver para Deus. Me receba como teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Faça uma oração desse tipo e você terá uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.